Viva! Eu sou a Sofia Morgado e hoje trago mais uma reflexão para partilhar consigo. A reflexão desta semana baseia-se na história de uma série televisiva, a série Dark Matter, Matéria Escura. No primeiro episódio desta série, que passa na televisão neste momento num canal de cabo, baseia-se na tripulação de uma nave que acorda de um sono induzido sem qualquer memória de quem são ou o que estão ali a fazer. Nenhum dos elementos da tripulação se lembra do que quer que seja do passado. E a partir daquele instante eles sentem diversas necessidades, escolhem nomes para todos e escolhem 1, 2, 3, 4 por aí adiante, assim como sentem a necessidade de ter uma história, de ter uma identidade, de ser alguém. E de alguma forma, inevitavelmente, vão criando para si, com base nos seus sentimentos no momento, perante aquelas circunstâncias, com base nas escolhas que vão fazendo à medida que o episódio vai avançando, eles vão criando para si uma história. E em determinado momento encontram mais informação sobre a identidade de cada um. E ficam a saber sobre uma história que eles preferiam não saber. Eu diria que a questão principal e mais empolgante, talvez, neste primeiro episódio é este contraste entre a identidade que eles tinham começado a desenvolver para si mesmos e a identidade, os fatos que eles encontraram sobre a sua própria identidade, sobre o seu passado, a sua história de vida, aquela que eles não lembram. E havia aqui um conflito claro entre estas duas versões de si mesmos. E às tantas, eles questionam-se a si mesmos. Qual é a história que eu aceito para mim? Qual é a história em que eu quero investir? Qual é aquela que eu quero levar adiante? Esta é uma reflexão interessante que pode resultar daqui. No último vídeo eu falava-lhe sobre a história que nós escolhemos, a história porque nos definimos, aquela que escolhemos levar adiante na nossa vida. E como isto é importante. Porque é a nossa escolha. E as nossas escolhas têm determinados resultados, têm sempre um resultado. Será que aquela história nos define enquanto pessoa? Ou será que nós nos definimos enquanto pessoa segundo aquela história? Porque são duas coisas completamente diferentes, dois cenários bem distintos. Uma coisa é nós não termos alternativa, nós termos os olhos azuis ou castanhos, o cabelo de determinada cor, uma determinada altura, determinadas características físicas que não podemos mudar. À partida, hoje em dia muda-se tudo, mas em que à partida não podemos mexer. Outra coisa bem distinta são características que têm a ver com aprendizagens que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Nós muitas vezes julgamos que é o peso da genética, mas não é. É uma herança comportamental, por observação dos outros à nossa volta, por observação daqueles que são figuras de poder na nossa vida, são figuras importantes. Então, qual é a história que nós escolhemos para nós e quais são as características pelas quais nós preferimos definir enquanto pessoas? Porque nós podemos escolher. Eu recordo-me de há muito tempo alguém me ter procurado, já não me recordo exatamente porquê agora neste momento, mas para ajudar com algo na sua vida, e ela dizia-me: até hoje eu me tenho experienciado desta forma, até hoje eu tenho tido um comportamento introvertido. A forma como ela escolheu as palavras para se expressar foi muito interessante. Porque geralmente aquilo que eu ouço dizer é: eu sou introvertido, eu sou assim, eu sou assado, eu sou ansioso. Nós somos aquilo que escolhemos ser, sim, resultante das circunstâncias, resultante de diversos fatores, mas nós escolhemos ou não ser aquilo. Definimos-nos ou não por aquela característica. Porque uma coisa é dizer sou ansiosa. Outra coisa, completamente diferente, é dizer: tenho experimentado ansiedade. Tenho sentido muita ansiedade. É bem diferente. O peso é completamente diferente.
E não só o peso, mas a limitação. É que torna-se uma prisão. Este sou torna-se uma prisão. Se sou assim, não posso ser de forma diferente. Aqui há uma grande diferença entre os verbos ser e estar em português, em inglês, em italiano, em diversas línguas diferentes. Nós temos estes dois verbos que não costumam ser usados para dizer a mesma coisa. Um é ser e o outro é estar. Nós usamos o verbo ser para nos definir. Eu sou assim quase que de uma forma estanque e o eu estou como algo mais transitório. Eu estou aqui agora, amanhã poderei estar num outro lugar. Mas ser e estar, estes dois verbos, são muitas vezes a mesma coisa. São usados para dizer o mesmo. Então, eu sou assim neste momento, amanhã poderá ser diferente. Ontem eu fui de uma forma diferente e nós não costumamos ter esta noção presente. Esquecemos-nos disto. Quem sou eu? Eu sou quem eu escolho ser, porque há coisas que eu posso não conseguir fazer de uma forma diferente. Há coisas que posso fazer. Há coisas que me pode ser difícil escolher fazer diferente, mas porque estou em piloto automático, porque aprendi a fazer assim. Porque esta é a resposta mais fácil, é a minha resposta habitual. Mas, tendo em conta que o hábito é uma aprendizagem, que aquilo que foi automatizado foi algo que foi aprendido em determinado momento, tendo em conta que nós continuamos durante a vida toda a aprender, então nós podemos fazer uma nova aprendizagem, mais uma. Não é aprender uma nova língua, não é aprender uma nova habilidade, é aprender um novo comportamento, é aprender a fazer algo de uma forma diferente, é aprender a ver, a interpretar uma situação de uma forma diferente, a sentir-me diferente em determinada circunstância. E isto é possível. Tudo o que precisamos é insistência, persistência e consistência. As três ênsias de que já falei aqui antes. Nós precisamos de treinar aquela habilidade, aquele comportamento, de treinar aquela escolha, fazendo-a conscientemente, o maior número de vezes possível, no espaço mais curto de tempo, de uma forma concentrada, condensada no tempo. E com esta insistência, com esta persistência e com esta consistência, rapidamente se torna algo natural, uma resposta natural. Nós estamos a criar novos caminhos neuronais. Nós estamos a abrir caminho. E cada vez se torna mais fácil percorrer esse caminho. Cada vez é mais fácil de fazer para mim algo à medida que eu vou fazendo. Para todos nós. É uma questão de familiaridade, é uma questão de aprendizagem. Claro que a primeira vez, quando aprendemos a conduzir, a primeira vez que fizemos uma tarefa nova, nós precisamos de muita atenção, de muita consciência naquele momento em todos os fatores importantes para o fazer, em todos os pormenores. Precisamos de esforço, precisamos de estar completamente ali. E foi difícil, em alguma medida. Mas à medida que fomos praticando foi sendo mais e mais fácil, mais e mais fácil. Porque quando andamos na escola todos os dias. E não é só uma hora por dia. Podem ser horas a mais, mas isso são outros 500. Mas porque é que quando estamos a aprender algo novo, nós precisamos de aprender, de o fazer todos os dias? Então, de acordo com as nossas necessidades e os nossos objetivos naquele momento, nós podemos querer modificar um determinado comportamento e podemos fazê-lo perfeitamente desta forma. O que me leva aqui outra vez àquilo que nós aceitamos para nós. Tem a ver com o nosso poder de escolha. Qual é a identidade que nós assumimos? Qual é a identidade que nós escolhemos? Para quem nós somos? Para quem nós somos em determinada fase da nossa vida? Porque hoje somos diferente daquilo que fomos no passado. E amanhã seremos com certeza diferentes também. E mudamos de pontos de vista, mudamos de ideias muitas vezes ao longo da nossa vida. Isto não quer dizer que antes estivessem erradas as nossas ideias ou o nosso ponto de vista. Mas naquele momento
já não nos parece o mais adequado? Será que a história que nós aceitamos para nós, será que a história que nós transportamos ao longo da nossa vida é aquela em que nós queremos investir para a frente, para o futuro? Porque isto é algo que faz parte da nossa forma de funcionar. Nós agarramos no passado e transportamos-no para o futuro, naturalmente. Tem a ver com este piloto automático de que falava. Mas se aquilo que está automatizado não nos serve mais, se nos traz prejuízo, se a história a que continuamos agarrados, presos, nos traz prejuízo, por que não deixá-la ir? Sim, é uma verdade que aquilo aconteceu na nossa vida, mas podem ser apenas fatos ou podem ser prisões emocionais. O que escolhe? E pode-me dizer, sim, mas isto é mais fácil dizer do que fazer. Sim e não. Sim, é mais fácil dizer porque para fazer é preciso um esforço consciente. Não, porque é fácil, é simples, porque a base está lá. Assuma o seu poder, ele é seu. Por hoje é só, fica a reflexão. Eu gostaria de saber também qual a sua opinião sobre este tema. Até ao próximo vídeo e tenha um dia feliz.